Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigail. Saudações a todos vós, saudações a todos nós, saudações a todos os seres que aqui estão, neste reino com a propriedade, e que muitos que aqui estejam apenas, como sempre, tratamos invisíveis aos vossos olhos, contudo existentes como todos vós, existentes. E existentes têm o cálice da existência, e todos estes também têm o cálice da existência. E todos, uma multiplicidade demais de seres têm o cálice da existência, que já só há um pronome possível de outro mundo, de onde a existência não há existenciais. E quando, nesta conotação principal, de saudarmos o alto, de saudar a ação, saudações, saudar as ações. Então aqui reinamos por saudar nossas ações pertinentes a que reinarmos. Quando a saudação implica apenas daquilo de um gesto, apenas um gesto de saudar o ato, implica muito para nós o tratado das saudações, já que as ações, os atos, o pertinente aos atos, e que podemos saudar, há excelentíssimos, uma multiplicidade de níveis existenciais, e de níveis de velocidade, de potência divina, em níveis, em níveis, em níveis, em níveis. Então, saudar o ato pode estar no gesto bem pormenorizado, pode estar num gesto onde tocamos a mão de nossos irmãos, podemos saudar o ato. Onde possamos saudar o ato pertinente à multiplicidade de seres que reinam nesta terra, de saudar aqueles que estão encarnados nesta terra, na multiplicidade de encarnados, saudar uma multiplicitadíssima de seres que estão invisíveis aos vossos olhos, que tornaram-se fantasmas, e saudar o ato, o gesto maior do que possível, saudar o ato, saudar a ação pertinente ao Criador. Então, para tudo nesse existencial na vida, há 7 termos, 7 moradas, há 7 gestos, 7 versículos, 7 intenções. Então, para tudo há 7, que multiplica-se por 7. Então, neste gesto entre nós, está o gesto entre um irmão, um existencial irmão. Está o gesto de muitos irmãos que estão aqui, um gesto para todos vós. Um gesto na propriedade existencial da possibilidade da existência. E um gesto para tudo que sustenta esta possibilidade de aqui reinarmos. E simplesmente saudar o ato. Sabeis todos vós, todos nós, que somos transeuntes nesta vida. De um modo ou de outro somos transeuntes. Somos transeuntes no útero. Somos transeuntes pós-útero. Somos transeuntes na medida que estabelece-se um crescimento orgânico. Somos transeuntes na contagem do tempo.
nesta equação do tempo imensa. Somos transeunte em cada parcela de tempo. Então o transeunte sempre reina para nós. E há também, como sempre tratamos, o grande transeunte de que se estabelece antes daqui e depois daqui. Então, nesta propriedade dentro do que quantifica este tempo, deste mundo carnal, transeuntes existenciais encarnados aqui à frente, em primeiríssimo lugar. Então, quem trata com todo voz e se manifesta aqui é a Big Mael, da natureza humana e espiritual, fundamentalmente existencial. De outro modo, não haveria a propriedade da existência. E disse que todos somos transeuntes. Não há nada que não esteja transeunte. O que não está transeunte, aquilo de que declamamos para nós, que fechamos a entrada e fechamos a saída. E o transeunte fixa-se, imobiliza-se, impotencializa-se. Esteja na propriedade e mercê de algo que o empurre para ser transeunte. Então, no feitio deste portal da edificação pleito ecumênico da verdade, que podemos dissecar simplesmente esta apoteose de tratar como um gesto, ou tratarmos em outras velocidades do que significa este portal da edificação. Enfim, este portal da edificação significa um pórtico, daquilo que possa pleitear, ou de que possa saudar o ato, sauda o ato de fundamento máximo, de que significa vivificar-se da potência divina em nós. Pleito ecumênico da verdade. Um pleito, um conjunto de uma obra, cujos veículos desta obra são de uma multiplicidade de ordens, na primazia que todas estas ordens atingem um ponto de gesto, de velocidade, como nós tratamos aqui. Dentro na base são totalmente distintos, depois, como numa pirâmide, como sempre tratamos. O que aponta na pirâmide e de que reúne as faces está as ordens que têm a mesma visão. E nem que uma ordem que tem a mesma visão tenha o mesmo conhecimento. Tem todas as propriedades da natureza humana e espiritual, e que diz respeito a que estejam integralizadas, e que todas ao mesmo tempo respiram esta possibilidade, num lugar onde não é discutível. É que a Big Mael, há tanto residente nesta ordem, há muito tanto existente nesta ordem, e que manifesta-se aqui através de um dom específico de um ser que não o fez, recebeu, e é mais do que recebe. Tem um compensatório exclusivo da potência divina que o faz poder agir dentro disto, preenchido constantemente pela potência divina de que os preenche, constante e absolutamente em tudo que possa reinar, senão não reinaria. Na apoteose disto não há o que esteja existencial e que manifesta e está dentro da manifestação que não o seja. Todos os reinos que estão dentro da manifestação
longínquos, muito perto, pertíssimos, tão perto, existenciais, que mesmo aquilo que está tão perto de nós, que está perto do nosso próprio organismo, que está na nossa própria expressão, é sustentada. Então, antes desta diretriz, do portal de edificação, do intento máximo do que possa, do que seja ou esteja a vivificação, vivificar a potência divina em nós. E um adendo muito especial, ter a revelação do que mortifica esta possibilidade, do que a paralisa, do que traz a impotência perante isto, perante o Pai, perante o Espírito, perante a natureza do Espírito, perante a equação do Espírito, perante o que é sustentado, o Espírito. Por onde começaríamos, filhos desta vida? Do que trataríamos agora? Começaríamos do que possa ser para cada um de vós e para cada um de nós. Se, respectivamente, perdemos o contato com o fundamento, em absolutamente perdemos o contato com o fundamento, de assim dizer. Então, no gesto que a vida apresenta para nós de tudo que tratamos, de tudo que tratamos em fundamento, até chegarmos aqui. Então, nós tratamos até chegarmos aqui. Se daqui pudéssemos ir para frente, seria um local que teria propriedade e que não estaria impresso vivificação. Estaria impresso o que cada um neste grande mundo que é existencial por si, dentro do Pai, espírito, natureza humana é dentro do Pai, e de que como isto poderia estar nesta terra, sendo todos profundamente transeuntes. Por isto aqui reinamos. No primeiro ponto de manifestação desta possibilidade, onde um espírito, um fantasma de outro mundo invisível, que caminha por onde não sabemos, que significa Bigmael, significa que este fantasma é da natureza humana e espiritual, expressa-se como tal, pensa como tal, sente como tal, conhece como tal, tem direção e sentido como tal. Apenas não está presente com a roupagem orgânica do encarnado. Então começamos a primeira questão de todos vós, que é a premissa sempre desta grande questão do espírito, da espiritualidade. Da onde é o reino da espiritualidade? Como é o reino do espírito? Onde que reina este espírito? Como que ele reina? Como ele se alimenta, esse espírito? Como ele caminha nesta terra, esse espírito? Sabe quem é esse espírito? Muito em breve será todos vós. Estes que são lá, que são fantasmas, espíritos. Como será que eles vivem? Como é a natureza desse espírito no reino do espírito? Esta é a grande questão. Então, a Bigmael vai tratar dela, como já tratou muitas vezes, e todos os seres que aqui se expressam trataram muitas vezes. Sois vós, em impressão de vós, em continuidade daqui, reinam lá. Num contingente de reencontrar absolutamente todos que reinam na mesma impressão interseccionada. A única diferença é a estadia, de que cada um tem uma estadia, de acordo com seu peso específico, de luz ou de escuridão. Então, se isto é muito importante para todos nós, como será o reino de lá? Saibam que vão olhar para baixo e vão ver os sapatos que usam. Porque a impressão fica. Então, somos portadores, como na natureza humana e espiritual, de realizar impressões.
edificarem impressões e estas notabilizam. Então pode ser que daqui 500 anos, se a impressão permitir, vai estar com o mesmo sapato. Então pode ser que seres da natureza humana e espiritual, fantasmas, espíritos reinantes, pós-encarnatórios, uma multiplicidade de encarnatórios, estão com o mesmo sapato da época dos romanos. Se a impressão permanecer, o demais do mesmo modo. Então, o demais de uma impressão, de um ódio pertinente, pode ser que permaneça, esteja com o mesmo sapato e com o mesmo ódio pertinente no período romano, do greco-romano. E assim por diante. Está respondido isto? De que tamanho será? De que tamanho estes que estavam aqui há muito pouquíssimo numerário do tempo, que nós sabemos todos. Ora, como será que estão? Igual, com as mesmas impressões, talvez com o mesmo sapato, talvez com o mesmo intento, o mesmo desespero, ou talvez também revelados em totalidade da sua condição de desencarnado. Então, o que responde isso para todos nós? E a trajetória do que possamos tratar disso está em todas as muitas literaturas que tratam da espiritualidade e que tratam dos reinos, e que tratam das atmosferas, e que tratam das camadas, e que tratam tudo isto. E sempre uma grande questão da maior arrogância do mundo, da descrença pós-vida e da descrença do Pai. Então há seres nisto, que a descrença depois, e a descrença. Então este ser tem a impressão de que ele é semideus e comporta a possibilidade de reinar em si mesmo. Vai andar com a mesma impressão. Então pode ser que ele ande com a mesma impressão por algumas centenas de anos, até ter a revelação de que provavelmente o existencial permaneça. Não há quem escape disto. Se houver alguém que escape disso, traga para este portal da edificação. Então, no interior deste pórtico, que todos aqui reinamos, onde as nossas diferenças só existem fora do milagre, porque fora do milagre, cada um tem uma impressão de si mesmo e torna-se distinto do milagre. E tem uma impressão de si mesmo, uma impressão do que pensa de si mesmo, do que sente de si mesmo. E às vezes é tão distante da própria realidade do que significa seus pés, seus intestinos. E tudo que manifesta através dele de poder estar existencial. Existe fábrica de intestino deste grande mundo. Existe fábrica da possibilidade existencial para alguém que possa crer que ele está neste mundo de um modo que ele se fez por si. Que a gênese está nele mesmo. Então, naquilo que possamos ser gentis, já que se manifestou muito breve aqui, da gentileza. Sabe qual é a maior gentileza que pode existir nesta terra? Em primeiríssimo lugar, a maior delas, é consigo mesmo. E na gentileza consigo mesmo, sabe que a própria capacidade da gentileza a existir é aquilo que a sustenta. Porque todos nesse grande mundo sabem de que de uma maneira ou de outra do que significa gentileza, mesmo daqueles que possam mortificar na gentileza do que poderia indicar da impressão de si mesmo, de que estaria fazendo uma grande obra.
Todos poderiam tratar de que todos que se manifestam aqui deste pórtico, e todos eles trazem alguma coisa um pouco entediante. Tratar daquilo que talvez seja óbvio. E que óbvio é este? De que poderia saber de nós do que seja óbvio, do que caminhamos é óbvio, de que podemos levantar é óbvio, de que podemos ter a expressão e tratar e falar, e de que temos fome, que é óbvio ter fome, é óbvio copular, é óbvio trazer neste mundo outros seres, é muito óbvio. Então por que tratamos deste óbvio? Se algo em nós tornar isto óbvio, o milagre também é óbvio. Pisamos em cima dele como um tapete para limpar os pés. Então, no interior do óbvio está o milagre. Fora dele, dentro deste quesito, está algo daqui para frente, onde possamos encontrar dentro de nossos vestígios, nossas impressões, o mundo. E como se manifestar no mundo e empreender no mundo. Como estar com outros seres do mundo. Tudo é óbvio. Então saibam todos vós, todos nós e todos os seres que estão aqui. Tudo vira nada quando saímos do milagre. E qual é o milagre? O milagre, sois todos vós, potencialmente, sois todos vós, naquilo que vos sustenta. O milagre possível, e na totalidade do que possa ser, até de vossos joelhos, de vossas articulações, de vossos nervos, de vosso sangue orgânico. Quem o produz? É óbvio. Tratamos daqui para frente. Qual o equilíbrio? O sentido de direção onde existe no reino da natureza humana e espiritual, que está na toda a integralidade orgânica de todos vós que ganham de presente, crescem de presente, ficam pequenos de presente, vão para outro mundo de presente. E depois disto, existe algo que nos separa deste milagre. Saímos do óbvio, não queremos tratar do óbvio. É óbvio que caminho, é óbvio que tenho os pés para caminhar. É óbvio tudo o que é possível. Daqui para frente, do que eu entendo desta vida vai ser, pisando no óbvio de si mesmo, tanto com uma não gentileza gigantesca para si mesmo, naquilo que possui em verdade o milagre. E na possibilidade que entendemos, que possamos discutir de outra vida, que possamos discutir que estamos num planeta, no sistema solar. Estamos num planeta, sistema solar, é óbvio. Temos um calendário anual de que se refere a isso, mas isso também é óbvio. Que atinente tem isto? Que atinente que esse sistema solar está entre centenas de milhares de sistemas, e todos têm uma ordem, uma direção, e têm uma equação exata, têm a voz perfeita. Então, se começarmos a tratar do que não é óbvio, ensina-me o que não é óbvio para tratarmos. Na feitura do movimento externo que possa ser amanhã, na feitura de um ajeito de impressões de que possa adquirir os bens desta terra ou não. Então saibam todos nós destruímos esses bens desta terra, depois os procuramos. Vamos destruí-los todos. E depois
Cada um por si em desespero vai tentar achar e encontrar esta prosperidade do mundo que nos faz estar alimentado apenas por regozijar o Pai e atender o seu presságio. Qual o meu caminho? Então existe um lugar que a Abigail já esteve muitas vezes. Então é um lugar onde se trata do que significa o Éden, onde tudo estava para o homem. E de repente neste Éden aconteceu que houve uma serpente e o dividiu. E ele saiu da prosperidade total e absoluta, em corrida do seu próprio desespero de sobreviver e trabalhar incansavelmente neste mundo. Se ele tiver tudo, ele não tem nada. Então este lugar do Éden é um lugar gigantesco, onde ele é o Éden. E principalmente todos os seres residentes ali não trabalham. Já operam perante algo inacreditável. Não trabalham em desespero, não mortificam os seus demais. E tudo está por ele. Tudo está por ele. Tudo aquilo que nem existe mais nesta terra está lá também. Então, se querem saber tudo o que está lá, existe lá todos os alimentos onde flertam com estes seres e eles sugam a potência divina através deles e os mantêm. E ele não é óbvio. Ele é um milagre. Então está o milagre, com o milagre e tudo isso. Mas como poderemos conceber num lugar onde, de que modo odiamos, se lutamos por tudo, lutamos por ficar vivo? Isto tudo, tratamos disto simplesmente por algo. De que tamanho estamos esquecidos? De que há a possibilidade da prosperidade gigantesca para nós? E um poder tão gigantesco que podemos ser intermediários de um poder maior, que nada nos faltará. No lugar onde falta tudo, a Abigail está tratando que pode existir algo que nunca nada nos faltará. Em primeiríssimo lugar, sabe, nós precisamos ter a liberação de onde estamos. Estamos encarnados num planeta onde a encarnação faz parecer dentro de uma velocidade carnal como centenas de animais. Nós os vemos e eles nos veem. Isto é um fundamento. É isto que nós estamos. Provisoriamente estamos. Temos um demarque orgânico como muitos animais. É isso que onde estamos. Somos imortais. Dentro do milagre, imortais organicamente, num pressuposto de que nada é óbvio do que nós estamos tratando. E o fundamento do fundamento, primeiríssimo lugar o Pai, não como um conceito que em primeiríssimo lugar lá longe, que ele está lá. Em algum lugar ele está lá, primeiríssimo lugar o Pai, o Criador de tudo. Então, o milagre, no interior do milagre, o que sabe no interior do milagre, na velocidade do milagre, sabe que nenhum destes quesitos poderia qualquer existencial realizar por si mesmo.
E que nenhum deste quesito poderia conseguir ordenar um sistema solar ou outros demais. Que poderia, então, poder realizar nesta terra, de toda a devastação que exista, de que tenha um proveito que não precisaríamos sair correndo e desesperados e procurar outro planeta para ir, porque devastamos o nosso próprio. Fomos não gentis, fomos deploráveis. Quer dizer que no quesito do óbvio e do pós-óbvio, hoje toda a querência desta humanidade está na dependência de toda a ciência e de toda a tecnologia possível de transportar seres desta Terra para outros planetas. Numa dificuldade imensa, numa possibilidade gigantesca, imensa e dificultosa, e de que a soberania deste planeta seria para sempre. Isto é óbvio. O milagre existencial de todos nós é um milagre existencial. Não os faz existentes. É um milagre existencial que os fez. Este é o fundamento. Porque não está à disposição daquilo que podemos traçar, planos ou não planos em cima disto. É um fundamento. Partindo destes fundamentos todos, temos a grande chance de não pisar no óbvio e fazer que talvez seja um milagre. Talvez não pisar em nós mesmos, sendo que é óbvio que nós somos, e pisar no próprio milagre. No que ficaremos pisadores de milagre. Isto que tratamos é o maior tesouro possível de reencontrar. Dentro deste tesouro de reencontrar, não precisa olhar para lugar nenhum. Está na própria possibilidade existencial. Tudo está em vós para que possa estar revelados. A diferença é uma. Qual a impressão que tem de vós? O que entende de vós, das impressões que tem de vós? É algo que suspende a possibilidade do contato com o milagre. Ora, se isto reina, é que nossa capacidade é infinita. Nossa capacidade como algo misto dentro do mistério gigantesco não tem limite. Não tem limite nem no inferno, nem de qualquer que é possível tudo isto. Nós formatamos. Sem o fundamento maior de todos, formatamos em nós as impressões que seja a nossa vida e fazemos dela a nossa vida. Onde pisamos por cima, ficamos tornando-se tudo óbvio. Estamos não numa paisagem, filhos desta vida. Há uma multiplicidade de impressões de paisagem. A maior paisagem possível, e comece dela. Sois vós, são vossos ossos. São a possibilidade existencial desde o princípio. É a vossa mortalidade. Comece por isso. Então teríamos a grande chance de utilizar os últimos recursos que temos em grandes besteiras, de que absolutamente dentro deste óbvio não vai sobrar nada. No quesito disto, logo, muito logo, quando aberto aquele portal,
imediatamente as impressões valerão. E somos capazes de apostar tudo. A Abigail aposta este anel de ouro. Vai depositar aqui. Quem quer apostar com a Abigail? De que em algum tempo, apenas depois daqui, sereis as impressões e elas vão tomá-la e vão levá-la exatamente para onde elas levam. Tereis os mesmos desígnios do sim e do não. Tereis todas as justificativas do mundo para estar nesta vida. Tereis a validade de dizer que nasceu em algum lugar e teve uma mãe. E jamais, muito, muito antes da mãe, e muito antes de chegar da mãe, existiu um milagre uterino, existiu um milagre de um encantamento que ninguém é possível nesta terra realizá-lo, porque ganhamos de presente. E esta obra constituiu-se para todos, e Abigail aposta outro anel. Então nós somos geograficamente filhos desta vida, historicamente filhos desta vida, geneticamente filhos desta vida. Somos tudo o que é possível. Somos filhos de um pai e de uma mãe. Mas um pai ou uma mãe, é que como tivesse o quesito de sabermos que somos existenciais da vida, a partir de todo o óbvio possível que pisamos em cima, somos filhos de um milagre divino que foi potencializado, sustentado para que eu pudesse existir. Todos vós. Então saibam de algo. Todo o histórico, geográfico e tudo que tratamos, de como estamos encarnados, quando vamos como espíritos transitórios para outros campos transitórios, nada disto importa. Nada disto importa. Importa aquilo que estamos tomados por tudo ou estamos libertos de tudo. Ou estamos acamados na escuridão, ou estamos num desígnio de luz que podemos ver e saber. O desígnio divino em nós, para onde caminhamos. Então, se Abigail, ele não estiver mais encarnado, e passaram-se alguns séculos, e perguntaram, Abigail, quem sois? Será que o histórico vai valer? O geográfico vai valer? Será que aquilo do que possa a maternidade e a paternidade realizá-lo vai valer? Somos transitórios, mas nada disto, ninguém é mais do que nada. Profundamente transitórios. Os demarques são as impressões, e quanto mais realizamos, quanto mais temos a parte de realizá-las, mais significa que temos algo divino que diz, tens o poder de realizar tudo, realize. Estamos realizando. E se entendemos que tudo é óbvio, nós estamos realizando. Estamos demarcando o óbvio na nossa vida, na expressão da nossa vida, e depois desta vida. Se um óbvio ontem, ele poderá valer para hoje, e de hoje para amanhã. E o óbvio significa que estamos muito longe do milagre de que se tornou-se óbvio, e assim sucessivamente. Então caminhamos e andamos como os galgos, que são cães europeus, de que colocam algo que tem um cheiro de uma carne e ele fica em volta daquele cheiro, com a impressão de que a única vida que ele tem é ir
em volta daquele cheiro. E os seres mais inteligentes fazem apostas daquilo. Sempre há seres inteligentes quando somos estúpidos. E fazem aposta de nós e dos recursos que nós temos divino. Então Abimael já até apostou. Isto significa que caminhamos para algo. O antigo não faz velar. O antigo não faz a possibilidade de saber dele. Então o que possa saber dele é uma luz. E para acender uma luz, a luz precisa de uma potência para acendê-la. E quando ela acende, então podemos saber através da luz todos os enganos possíveis, todas as impressões que andamos através delas, uma vida inteira, 2, 3, 4. Então se entende que os fantasmas, que são todos nós, Abimael também é um fantasma, como é assim. Caminham anos, centenas de anos de impressões, e é permitido e sustentado. Não poderia existir um limite de tempo para o Pai sustentar, dentro deste milagre da sustentação, um lugar onde tudo é escuro, como sabeis, e tem nomes diversos, e de que não tem idade. Então não existe um numérico de tempo. Lá vai existir até 10 anos. Não tem limite de tempo. O limite são as impressões. Estão felizes de que Abimael está tratando que sois milagres? E de que algo em vós fez o esquecimento disso? E de que em fundamento o milagre existencial que está aqui só pode ser um? Estão fazendo o circuito orgânico para que ele exista? Não. Quem está fazendo? Estão fazendo o circuito da progressão, da encarnação? Não. Estão fazendo o circuito de que podem, após a mortalha ou a morte, realizar a obra do vosso corpo como quiser? Não. Este é o fundamento. E no fundamento disso, existe um fundamento maior, o milagre. Se retornarmos daquilo que estamos distante e retornarmos para o milagre, então a verdade é o milagre, a vida é o milagre. A verdade e a vida se constituem. Então Deus não está longe. Se tudo é sustentado pelo Pai, então o sustento está em nós, nos sustentando. Na pólice que somos criação, inacreditável da criação, seres da natureza humana e espiritual que não tem limites. Como não tendo limites, eles são a obra-prima de uma civilização, onde todos são uma própria mortalha viva, um por um dos bilhões, os trilhões, quem sabe, já que não há um expoente nenhum possível de um grande milagre crístico. Por um intento maior, no interior deste portal de edificação, estes assentos que aparecem tão pequenos neste salão pequeno, e são muitos, a multiplicidade deles aqui, e uma multiplicidade de seres invisíveis aos olhos carnais,
Então, portal de edificação significa que o expoente da intenção e da atenção é centenas de milhares de seres desencarnados que estão revelados disto. E estão operantes ou não operantes ou aguardando, seja o que for, nesta terra inteira, em todos os continentes. Tem a impressão que não? E neste recinto, de que é muito grande, muito maior do que podemos entender dele. Existem seres translúcidos que perderam a impressão da carne, perderam a impressão de encarnado, perderam a impressão da arrogância, perderam a impressão do óbvio, perderam a impressão vivem diretamente. São incorpóreos exatamente por isso. São seres da natureza humana e espiritual. E que realiza uma obra para todos nós, que minimamente fazem potencializar este recinto e outros, um tanto, só um pouco, para tratarmos exatamente da potência divina. Quando ela é, ela está e faz por si. Quando ela é e não está e que não faz por si. Então tem uma personagem que destaca-se do milagre e vive. E todos aqui podem saber um pouco disto. Estamos um tanto distintos do que estavam neste grande mundo. E vai estar distinto daqui muito pouco. Estarão neste outro, que estarão lá fora, no mundo particular que reúne todas as particularidades possíveis e reinam. Quando olharmos para os nossos semelhantes em nossa totalidade, não vamos ver geograficamente nem historicamente, vamos vê-lo como um milagre. Em sendo assim, do contraponto também, então este milagre conjugado a este milagre poderá saber numa velocidade imensa, poderá conhecer numa velocidade imensa. E tudo o demais e tudo que faz parte de nossa natureza. E aí está por nós. Como algo muito simples. Naquilo que uma velocidade maior esteve nesta terra. Na velocidade maior da natureza humana e espiritual, com todas as qualidades da natureza humana e espiritual. Eu trouxe para esta terra esta possibilidade de demonstração. E mais do que isto, realizou o milagre mais simples possível. Quem o esquece? Quem não possa saber desta obra-prima que possa ter acontecido? Foi por uma obra de cansaço. Então estigmatiza-se Cristo
como que se veste para esta terra para sofrer, sofrer, e sofrer, e sofrer, e sofrer. Então tudo que possamos ter a impressão de um ser divino é de que ele teve que sofrer, estigmatizado, e dado o seu sofrimento santificou-se. Isto é a impressão perversa da humanidade. Então saibam, estamos num pequeno intervalo. Este pequeno intervalo que estamos agora, entre campos de vida, bem pequeno, significa muito próximo de quando sairmos daqui. Sempre há como transeunte uma passagem. Desta passagem, de uma passagem assim, muito parecida, está para outra passagem, e eu, nesta outra passagem, o quesito vai valer de todas as impressões que cada um tem. Então, neste transeunte que estamos aqui agora, é como tomar um banho de ducha, e parece que todo o restante deste mundo paralisou-se e agora nos aguarda para um dia. Então tem algo que podemos sempre realizar, porque não custa nada, é muito barato. Então quando alguém transeunte sai daqui e é transeunte e vai para outro lugar, nós o velamos. Aquele que está lá, ele deixou tudo. Então podemos dizer que ele perdeu tudo, não dá a impressão que ele tinha de ganho. Ele apenas perdeu a impressão de que tinha, e todos aceitaram, porque não há o que fazer com aquilo. Que seremos nós mesmos, sereis vós mesmos, nesse quesito, onde perderam tudo. No que late onde disto tudo, revela-vos. Então está revelado no apogeu de nossa loucura dentro deste mundo. É impossível, porque estamos tomados. E a luz que apagou, a vela que poderia velar desapareceu. E estamos no trato do mundo integralmente. Isto é védico, isto é crístico, isto é búdico. Então, não estamos trazendo uma matéria, se tratando de espiritualidade, como uma grande novidade. Apenas quando nós despedimos, podemos estar revelados. De outro modo, estamos lutando incansavelmente por algo que nem entendemos direito. Isto que tratamos, não é que precisamos estar atropelados na miséria, nem precisamos estar atropelados naquilo no requisito do que este grande mundo cobra. Podemos tratar disto. E o que trata disto é muito natural. Se temos sede, bebemos água. Mas sabemos diretamente de estar com sede e de beber água e é o suficiente. Se bebemos muito mais água,
passaremos, nosso organismo não aceitará. Então tem o equilíbrio natural, temos sede e bebemos água. Assim é o mundo lá fora. Se entendemos que vamos guardar água infinitamente para ficar bebendo água, tem o quesito natural da água, a prodigalidade dela e da nossa sede também, e daquilo que nossa sede é sustentada. Se não houvesse sede e não fosse sustentada, morreríamos que nem múmia desidratado. É simples, tudo é uma equação simples. Não é complicado. Então, se estamos bem naquele lugar onde todos estiveram, bilhões, e onde vamos estar, todos aceitam, até nossas dívidas. Estamos aceitos. E nisto, estamos prontos, porque não há o que possamos nem beber água, nada deste mundo. Tudo que é possível, que através deste corpo orgânico, este corpo orgânico de vós, deste aqui também, não estará mais disponível. Neste lugar, onde temos dignidade, uma dignidade profunda de que não somos nada, transeuntes de nada. Assim, naquele lugar, que podemos ter, retornando, uma dignidade do espírito, da natureza comum, como de ter sede e beber água. É que estamos prontos em vida, porque depois é não estar pronto em vida. É como tratamos todos. Se temos a impressão que vamos deixar 1 bilhão de litros de água e temos uma sede natural e que vamos precisar de 10 águas, as impressões é de cuidar dos milhões de litros de água que estão na terra e vão procurar dentro de tudo aquilo estar próximos de todos, infernizar a vida, infernizar tudo, por causa de milhares de litros de água que correm nos rios, nos riachos, nas fontes. Então poderíamos tratar daquilo do não óbvio por toda a noite. Faculta que, na propriedade da expressão do portal da edificação, junto com ela, vem a benevolência, a boa-ventura, um bem-estar sagrado, que é um grande indicativo de que estamos no caminho. E é dado um sinal. E neste sinal, temos que respeitar algo deste mundo. A propriedade do seu tempo e da equação do tempo, normativo do tempo. Então saibam todos vós que na dispensa de nós mesmos fazemos prateleiras e olhamos para cada prateleira, nunca na sua totalidade. A totalidade significa que nós temos entradas principais. Estas entradas principais, elas que facultam tudo que é existencial. Sendo que essas entradas principais, em não sendo existencial, elas não são existentes. Se não são existentes, não são verificáveis. Então não tem um aparelho que possa verificar. O aparelho verifica o existencial. Quer dizer que, no aspecto externo, nós somos
aquilo que faculta a potência divina em realizar. E todo este universo externo possível. Então a potência divina, ela não está, ela não é aquilo que se apresenta como se apresenta organicamente, fisicamente tudo. Manifestação. Ela potencializa a manifestação e não é a manifestação. Isto faz parte do mistério divino insondável. Porque se for verificável, é um demonstrativo. E aí é verificável. Por isto que tudo que nós somos sustentados, podemos verificar aquilo que se sustenta e o que faz esta manifestação. Todas as manifestações cósmicas. Quer dizer que o sustentador é anônimo, absolutamente. Está em tudo. E não podemos fazer dele manifestação. De alguma maneira é manifestação. E o sustento sustenta a manifestação. Isto é uma proeza e a integralidade de natureza humana e espiritual, que nesta receita de todas essas entradas que nos sustentam, subsidiárias de N multiplicadores, subsidiários disto, ao mesmo tempo. A integralidade disto significa que, naquilo que possamos estar revelados, que estamos divididos por todas as partes. E isto é uma revelação e uma potência natural, como beber água e ter sede, nos integraliza. E na integralização disto, a potência divina realiza por si mesmo algo indescritível. Estamos prontos. É o princípio, estamos prontos. Estamos prontos para quê? Estamos prontos para saber diretamente que todas as impressões desaparecem e temos contato real do fundamento com o Criador que sustenta o fundamento. No quesito disto, muitos encarnados atingiram esta pólice. Alguns, muitos. Quando isto aconteça, existe algo inexorável, porque sempre o é. Sempre é inexorável que quando temos uma nuvem de chuva, chove água, não chove terra. Surge uma passagem. Surge a passagem porque o quesito é o nosso ímpeto, já que tudo que está descoberto nada nos interessa mais, porque estamos despertos, acordados do que poderia nos trazer, inflamar e trazer todas as impressões possíveis de que vamos nos enganar e caminhar através deste engano. Esta passagem tem por si mesmo o caminho de tragar, levar para adiante, abrir uma porta e levar para adiante, já que aquilo que está pronto, está pronto. Então a sede da passagem traz a água que vai matar a sede dela e impulsiona-nos para dentro. Provavelmente, um guia, ou mais um grande guia, bate-nos nas costas e diz: saiba, depois desta passagem, tudo ficará para trás. Aí podemos, a integralidade diz: ficará para trás o quê? Se já ficou, se nunca foi. Há emitido uma velocidade imensa nessa passagem. Atinge algo indescritível, de que é óbvio, mas isto é óbvio, o que vamos tratar. Chegamos ao espírito do tempo, a velocidade do descanso.
Tão bom porque atingimos em primeiríssimo lugar o descanso. Porque a primazia da sede desta humanidade gigante e de toda a encarnação é estar cansado. Extremamente cansado. Deste transeunte que nunca paga. E temos a impressão que podemos ficar quietos. Só apenas ficar quieto. Quando no interior deste espírito do cansaço, o espírito do cansaço reencontrar o descanso total e absoluto. E quando reencontra, possivelmente tudo que está em nós de verdade é apenas estar em descanso. Já quando atingimos este descanso, atribuímos a que já estivermos chego ao céu, a tudo que tratam do céu, e podemos estar ali para sempre, sempre. Para a eternidade podemos estar ali. Onde desaparecem todas as dores do cansaço. Justaposto ao descanso total, conjugado já isto, como a água, com a sede vem a água, vem a gratidão, o espírito, a natureza da gratidão. Por assim dizer, a gratidão faz parte de todo o espírito, natureza humana e espiritual, na luz e na escuridão. Então a gratidão, como tratamos de velocidades, tem velocidades no escuro e velocidades na luz. Esta gratidão está na velocidade da luz, numa velocidade imensa. A gratidão. Podemos estar gratos, no óbvio, que por um descuido tropeçamos e temos uma dor imensa. E se algo nos traz e passamos e a dor desaparece, fala, que gratidão. Então ela está em tudo, não está? Depois desaparece. E que gratidão. E, junto com este descanso profundo e esta gratidão, inexoravelmente, de que faz parte e residência da natureza humana e espiritual, não vem de fora, explode de dentro, é a oração. Isto diz respeito que a oração em nós faz parte da natureza humana e espiritual. E a oração não está no quesito que precisamos caminhar alguns quilômetros, algumas léguas, para poder atingir o lugar. Ele é inexorável, explode. Entramos em oração. Então, apenas por um quesito de respeito de todos nós a isto que tratamos, vamos colocar as suas palmas da mão para cima. Apenas para um atinente estamos prontos. Estamos presentes e estamos prontos. O que inclui no portal da edificação estar presente, pronto. Significa que nesta grande vida ela não permite que estejamos prontos. Em totalidade prontos, em presença prontos. Estamos em destinos intermináveis por todas as partes. Quando algo vem pela frente para nós, viramos as costas. Quando vem pelas costas, viramos de lado. Há três vertentes nesta tríplice aliança de descanso profundo, de gratidão e de oração para todos nós. Como a água e a sede compõem-se naturalmente da sede da água
de seres que têm uma sede de reencontrar seres que compartilharam esta vida, outras vidas, seja o que for, por um indício, por uma multiplicidade de indícios. Quanto maior a velocidade deste indício, mais a proeza do milagre. Quando menor a possibilidade, mais a proeza do vestígio e das impressões. Todos serão aceitos de acordo com uma regra simples que é natural, de que tragam para este recinto as piores impressões possíveis. Então aqui adentra para cada um de vós um ser invisível aos vossos olhos, desta vida, de outras vidas, seja o que for, dentro da capacidade que esteja em totalidade, desperto de sua condição, e de que poderá surgir da sua expressão algo de que não incite engano. O que poderíamos tratar com este ser? E o que este ser pode tratar conosco? Ele é da natureza humana e espiritual. Não transformou-se num duende. A segunda vertente é que uma sede e a água simplesmente naturais, ter sede, e o elemento água, que possa sustentar a sede, matar a sede, como quiserem. Um guia, ou proclamado guia. Quando todas as aflições surgem de todos os modos, proclamamos um guia. Guia, estou perdido. Então o guia, dentro de seu único feitio e absoluto e total, é facilitar travessias de onde se está perdido para outro, para não estar onde perdido, em muitas velocidades. Pertinente a isto, quando estamos um tanto perdidos, e intentamos um guia, intentamos muitas vezes que um guia nos cure, um guia não é curador. Um guia não é desobsediador. Um guia tem a propriedade de, quando estamos prontos e perdidos, um guia foi feito como água para a sede, de fazer retornar à sua origem de onde está perdido. Só que quando estamos perdidos, tentamos um guia, e de que ele possa vir se aproximar-se. Então o guia dificilmente aproxima-se. Então o guia, ele estende-se por irradiações, por fatores de vida, de inteligências que o proclamam para que muitos seres da mesma proveniência, ele vai atendê-los. Quer dizer que existem muitos, um guia que pode atender por acaso muitos daqui ou não, e um guia sempre está sob a irradiação de seres da propriedade que estão. Ele recebe o chamado e atende. Então um guia, ele pode atender, e quando um guia atende, sempre ele bate no lado esquerdo da nossa omoplata, ele bate e diz: vamos, siga-me. Provavelmente, daquilo que a Big Mael apostou este anel, vamos dizer assim, preciso completar meus negócios, preciso completar isto e aquilo. Então, quando eu completar, posso chamá-lo outra vez? Ele diz sim. Mas cuidado, porque isto pode não ter fim.
A terceira vertente, como a água e a sede, simplesmente de seres especialistas com dons específicos, dentro de radiações específicas que são curadores. Então, se existe algo que precisa de cura, existe o curador. Nada que não exista na natureza é assim. E se existem esses curadores, e pertinentes ao interior deste portal de unificação, onde todos intentaram algo por si, ou por outros seres, ou como for que é possível, eles vão fazer o possível. Vão fazer cirurgias que aprofundam-se, e depois pode chegar à superfície, ou na superfície que aprofundam-se, em etapas. Tudo que é possível dentro da lei, de que este diz que sim, ele adentrará. E quando existe uma porta e um não, ele não pode adentrar, tem que bater a porta várias vezes. E a velocidade é muito grande. Trazem essências vegetais, essências minerais, das profundezas desta terra e também de fora desta orbe. E trazem a possibilidade máxima de atendermos todos nós. Sempre aquilo que degrada tem algo que cura. Até o ponto que aquilo que degrada tem a cura em si mesmo de autodegradar-se. Na possibilidade, nesta possibilidade, a possibilidade de atendimento é inesgotável. Então, seres de todas as partes, seres invisíveis, estão aqui, em auditórios do mesmo modo que todos nós. Já que existe a impressão do que não está curado, ela existe. Nesta profusão imensa, dentro dos nossos sentidos comuns, dentro dos nossos sentidos encarnados. Não poderíamos saber disto, mas há uma profusão aqui para todos nós, que propicia um tantinho pequeno de saber disto. E todos os seres invisíveis para cada um de vós também foram. E também estão com as mãos assim. E para todos vós, naquilo que é possível, num facilitador infinitamente menor, todos aqueles que intentarem este prodígio da cura dentro da lei, que se faça para seres que não estão aqui e que fazem parte da vida de todos vós, como queiram. Intentem. Vamos juntar as mãos. Há um auspício natural como a sede e beber água, que é a consagração. A consagração sempre está numa velocidade.
E essa velocidade está acima da gratidão. A consagração é o que consagra a gratidão, a oração, que são espontâneas na natureza humana e espiritual. E a consagração é algo. A pólice do Espírito que consagra esta possibilidade. Um feitio épico da consagração é Cristo com seus discípulos, consagrando no cálice seu próprio sangue. De que significa este sangue a sua totalidade? Que tem o fator de milagre possível, sem nenhum cansaço. De que isto não é um favorecimento do Criador, é o incitamento natural da fé, da sede e da água, como filhos do Criador, sustentados. Nisto há um grande mistério natural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto é tão antigo. Quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está na espiritualidade humana desde o princípio. E no efetivo disto, e desta consagração, muitos seres estavam neste próprio reino. Podemos abaixar as mãos. O efetivo da oração em nós, já que não está separado, como sempre tratamos, e que faz parte, pela 100ª vez, da natureza humana e espiritual, é uma entrada principal da fé. É onde se consagra. Sempre há algo na síntese desta vida, para todos. Cuidado com os precipícios. E tratamos assim. Cuidado com as impressões dos precipícios, porque na velocidade menor é muito simples, onde colocamos os pés, um pouco antes do precipício, retornamos. As impressões que temos e que realizamos a obra dos precipícios não nos dá esta chance. E moramos no próprio precipício. Muito em breve, saindo lentamente daqui, por gentileza, por este portal da unificação, e por tudo aqui, por tudo que reinamos, sinto de que todas as impressões voltaram, estão sob o comando delas. Quando temos a revelação disto, então, quando estamos numa estrada
E temos uma impressão de que um algoz pode estar atrás de uma árvore. E de que este algoz pode nos atacar. E vamos caminhando, tem um relâmpago. E temos uma luz que aparece. E vemos que não é um algoz, era uma impressão. Salve, filhos e filhas!